A porta estava entreaberta. O silêncio dentro daquele quarto era pesado demais para uma casa tão grande. Ela empurrou devagar, segurando o carrinho de limpeza, esperando encontrar apenas mais uma cama desarrumada, mais uma rotina silenciosa. Mas o que havia ali não combinava com o perfume caro espalhado pelo ambiente, nem com as cortinas grossas que bloqueavam a luz do sol. No centro do quarto, envolto em um cobertor claro sobre o tapete macio, estava um bebê. Ele não chorava. Apenas respirava, com os olhos fechados, pequeno demais para entender que estava sozinho. O coração dela disparou, as mãos tremeram. Por alguns segundos, ela acreditou que aquilo não era real. Aquela casa sempre fora organizada demais, silenciosa demais, distante demais para comportar algo tão frágil. Os patrões haviam viajado na noite anterior, como faziam com frequência. Não mencionaram criança alguma. Não havia brinquedos espalhados, não havia berço, não havia sinal de que aquele lugar estivesse preparado para receber uma vida. Ela se aproximou devagar, sentindo um aperto antigo no peito. O bebê estava limpo, alimentado, mas completamente só. Ao lado dele, nenhuma bolsa, nenhum bilhete, nenhuma explicação. Apenas o silêncio. Ela já conhecia o abandono. Cresceu em uma casa pequena, aprendendo cedo que promessas podem desaparecer sem aviso. Sabia reconhecer o vazio quando ele se instalava. E naquele quarto luxuoso, o vazio era mais cruel do que qualquer coisa que já tinha visto. Os minutos passaram lentos. Ela olhou ao redor, como se as paredes pudessem oferecer respostas. Nada. Apenas o som suave da respiração daquele pequeno ser que dependia de alguém que não estava ali. O turno dela ainda nem tinha começado direito, mas tudo havia mudado. Aquele não era mais apenas um trabalho, era um dilema. Ela poderia fingir que não viu. Poderia fechar a porta, terminar a limpeza e ir embora. Poderia dizer a si mesma que não era responsabilidade dela. Mas o corpo não obedecia à razão. Ela se ajoelhou ao lado do bebê e sentiu uma lágrima silenciosa escorrer pelo rosto. Se histórias como essa tocam algo dentro de você, inscreva-se no canal agora. Existem decisões que mudam destinos, e essa era uma delas. Ela o pegou no colo com cuidado. Era leve demais, pequeno demais. O bebê se mexeu como se reconhecesse calor humano. Um gesto simples, mas suficiente para quebrar qualquer tentativa de indiferença. A mente dela começou a correr. Talvez os patrões voltassem em poucas horas. Talvez houvesse uma explicação. Talvez aquilo fosse um erro, mas no fundo, uma sensação incômoda crescia. Aquilo não parecia um esquecimento, parecia uma escolha. O dia avançou, nenhuma ligação, nenhuma mensagem. O telefone da casa permanecia mudo. Ela alimentou o bebê com o que encontrou na cozinha, improvisando com cuidado, observando cada pequeno movimento, cada respiração. Enquanto segurava aquela criança, lembranças antigas voltaram com força. A noite em que esperou alguém que prometeu voltar e nunca voltou. O som da porta que nunca mais se abriu. O sentimento de ser deixada para trás sem explicação. A dor antiga encontrou um novo rosto. No fim da tarde, a casa continuava vazia. O luxo ao redor parecia zombar da situação. Sofás caros, quadros imponentes, lustres brilhantes, tudo impecável, exceto pela ausência de quem deveria estar ali. Ela percebeu então algo que fez o estômago revirar. Dentro do armário do quarto havia uma mala aberta. Não estava esquecida, estava vazia, organizada, como se tivesse sido esvaziada de propósito. O abandono não fora acidental. O conflito cresceu dentro dela. Se denunciasse, o bebê iria para um sistema frio, impessoal. Se ficasse em silêncio, estaria assumindo uma responsabilidade que não podia sustentar. Seu salário mal pagava o aluguel de um pequeno apartamento. Sua vida já era frágil demais.
Mas os olhos do bebê se abriram pela primeira vez. Olhos escuros, atentos, procurando algo que nem ele sabia nomear. Talvez segurança, talvez apenas presença. Ela sentiu que o destino estava sendo colocado nas mãos dela. Se você já viveu algo que mudou sua vida de forma inesperada, deixe nos comentários de qual cidade está assistindo. Às vezes, histórias como essa atravessam fronteiras invisíveis. A noite caiu, e com ela, a decisão. Ela pegou alguns documentos que encontrou na gaveta do quarto. Exames médicos recentes, datas, informações que confirmavam que aquela criança não era um segredo recente. Era uma responsabilidade evitada. Então, algo chamou sua atenção. Um envelope fechado, escondido sob a gaveta falsa do criado mudo. Dentro, uma única folha dobrada. Não havia despedida. Não havia pedido de perdão. Havia apenas uma transferência bancária em nome dela. O valor era alto demais para ser um engano. O ar pareceu faltar. Não se tratava de esquecimento, era um plano. Eles sabiam que ela encontraria o bebê. Sabiam que ela tinha histórico de perdas. Sabiam que ela não viraria as costas. Ela não fora escolhida por acaso. Fora escolhida porque era vulnerável. A revolta veio como uma onda. Durante anos, ela limpou aquela casa, invisível, silenciosa, substituível. E agora estavam tentando comprar seu silêncio com dinheiro, comprar sua compaixão. Mas havia algo que eles não podiam comprar. A dignidade. O clímax daquela noite não foi marcado por gritos ou escândalos. Foi marcado por um gesto silencioso. Ela pegou o telefone. Não para aceitar. Não para negociar, mas para denunciar. Enquanto segurava o bebê no colo, sentiu medo, medo do futuro, medo da incerteza, mas também sentiu algo que não sentia há muito tempo: força. Os dias seguintes foram turbulentos, autoridades envolvidas, perguntas, investigação. A verdade veio à tona. O casal queria manter a imagem perfeita, livre de qualquer responsabilidade que ameaçasse a reputação social. A criança era um erro que não cabia na narrativa pública deles. Mas o mundo nem sempre funciona como os poderosos esperam. A história vazou. A sociedade que antes a ignorava passou a enxergá-la, não como empregada, não como alguém invisível, mas como alguém que fez o que era certo quando teria sido mais fácil aceitar o dinheiro. Meses depois, a vida dela ainda era simples, ainda enfrentava dificuldades, mas agora havia algo diferente. Ela visitava o bebê regularmente no abrigo enquanto o processo seguia, e cada visita era um lembrete de que o abandono não define o destino de ninguém. O maior segredo daquela casa luxuosa não era a criança deixada para trás. Era a tentativa de comprar o silêncio de quem tinha o coração maior que o medo. No fim, ela entendeu que algumas portas se abrem para revelar o pior das pessoas, mas também revelam o melhor de quem decide não se calar. E talvez a maior lição seja essa: riqueza pode construir mansões, mas não constrói caráter. E às vezes, quem entra em um quarto apenas para trabalhar, sai de lá carregando algo muito maior que um salário. Se essa história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal e continue acompanhando, porque existem verdades escondidas atrás de portas fechadas, e algumas delas merecem ser contadas.